Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Pedalzinho de sexta-feira, galera mais lenta na entrada, mas isso é normal, sejam muito bem-vindos. Hoje é aquela nossa live que depende de vocês. Por quê? Olha o que eu vou escrever aqui nos comentários. Hoje, então, nós vamos conversar sobre as dúvidas da nossa semana. Lembra você que está nos assistindo aí no YouTube, que está nos assistindo no Spotify, está escutando no Spotify, ou está aqui ao vivo, que essa semana é a semana de prisões. Nós iniciamos a preparação de vocês com um tema importantíssimo que é prisões. Porque alguém aparecerá preso na tua prova, não tenha dúvida disso. Então hoje nós vamos falar sobre o sobre o macro tema prisões, e agora vamos falar sobre as dúvidas, conversar, bater um papo para consolidarmos o estudo de vocês. A gente vai então falar sobre prisões. Bom dia, dicas para repescagem. Irã Marcondes aqui. Prisões se aplica para a primeira fase, para a segunda fase, para a repescagem, para concurso público. Porque uma coisa você tem que ter na cabeça, o tema sempre será o mesmo, tá? Não tem o que eu te ensinar para a repescagem que eu não vai ensinar para alguém de primeira fase. Ele tem que saber quando que a prisão é legal ou ilegal, tudo isso ele precisa saber, tá? Se eu passar no concurso para PC vai ser de graça, vai ser graça ao CEISC, valeu? E vou convidar para um churrasco, tamo junto, beleza? Fala, Siqueira, pra vida, é isso aí. Fala, meu doutor Wendel Araújo, o juiz mais bonito de Bagé, ainda mais quando ele me manda um vídeo, uma fotinha de boné. Abraço, Wendel, fica com Deus, boa semana pra vocês aí. Pessoal, convidando todos vocês aqui, o Wendel é o nosso coordenador de um curso gratuito que está no site do Superior Tribunal Militar de Direito Penal Militar. É um curso que muitas vezes nós não temos na qualidade que o professor Wendel montou lá. Nós não temos em nenhum cursinho pago dos mais caros do país. E o STM está dando isso de graça para vocês, tá? Hoje eu vou, e siga o Wendel também, tá aqui. O Wendel, dá um oi para eles aí. Wendel Araújo. Sigam lá que nos nossos stories hoje vai ter a programação desse nosso curso gratuito. É isso aí, Cosma. E tu vai aprender direito de maneira gratuita por conta do STM como tu nunca aprendeu. Basta acessar a área de AD do STM. Aí o professor Wendel falando, ó. Então segue lá, segue o Wendel, manda perguntas para ele, tá? Que ele responde, ele é o coordenador desse curso. O curso realmente está redondinho. E um detalhe, a gente vai atualizar esse curso no primeiro para um seminário só para os servidores e magistrados do STM. Lá no STM em Brasília, agora na primeira semana, e depois certamente o Wendel vai melhorar o curso que está lá para deixar aquele curso totalmente atualizado para vocês. Vale muito, mas muito a pena. Quer aprender Direito Penal Militar? Segue o professor Wendel e faz o curso lá do Superior Tribunal Militar, beleza? Essa atualização vai ficar muito show, olha aí, ó. O homem tá falando, não tenha dúvida. Abraço, faixa preta do Direito Penal, falta muito ainda, Siqueira, mas vamos lá. Bom dia, Coelho. Galera, estou precisando de perguntas de vocês. Eu vou fazer rapidamente aqui um pequeno resumão em 10 minutos sobre o tema prisões. O que deve estar no teu material de apoio sobre esse macro tema? Vamos lá? Prepara a caneta aí, prepara o teu material e dá uma olhada se isso consta realmente do teu manual caseiro. Que a prisão é uma exceção ao direito fundamental da liberdade esculpido no artigo 5º da Constituição. E por conta disso, se a Constituição diz que a minha liberdade é um direito fundamental, somente ela pode trazer limitações a esse direito, porque ele é um direito relativo. E ela o traz dizendo que eu posso ser preso em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente. Beleza? Quais são as espécies de prisão que eu tenho? Prisão pena, que é aquela prisão do culpado. Por quê? Porque é quando já tem o trânsito em julgado. E a prisão flagrancial, preventiva ou temporária, que nós trabalhamos aqui, que é a prisão do, abre aspas, inocente, porque ela ocorre antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória.
E dentro do tecnicismo jurídico, nós sabemos que o culpado é apenas aquele que tem realmente contra si uma sentença penal com trânsito em julgado. Pois bem, vimos essa situação e aí eu tratei a prisão pena, a prisão cautelar provisória antecipada, processual, preventiva e temporária. E disse para vocês que a prisão em flagrante ela é uma prisão que não é pena e também não é uma prisão cautelar, é isso? Exato, ela é uma prisão pré-cautelar por conta de ela não ser realizada para o cidadão responder ao processo, mas na verdade ela é realizada para cessar a atividade criminosa e por conta disso o cidadão ser levado à presença da autoridade judiciária em uma audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, ou o magistrado concede a liberdade provisória, ou o magistrado relaxa se ela for ilegal, ou o magistrado converte-a em preventiva ou em cautelares diversa da prisão, porquanto ela não é uma prisão cautelar e sim pré-cautelar. Depois fiz a diferença entre relaxamento, liberdade provisória e revogação. Relaxamento aplica-se para qualquer modalidade de prisão, para qualquer modalidade de prisão quando eu tiver uma ilegalidade. Vamos na ordem. A liberdade provisória é quando nós estamos diante de uma prisão em flagrante legal, mas que o juiz não pode, porque não está, por exemplo, presente nenhum dos requisitos autorizativos do artigo 313, ou o juiz entende que não é o caso, portanto ele não quer prender, ele concede a liberdade provisória. E depois temos a revogação. Quando que eu tenho revogação, Mauro? Revogação é no caso de uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, que foi uma prisão legal, mas não temos mais os elementos para que ela subsista, para que ela continue. E aí diz o artigo 316 que o teu pedido para o magistrado vai ser o de revogação desta prisão, beleza? Depois eu comecei a falar com você sobre a prisão em flagrante, disse que eu tenho flagrante facultativo, obrigatório, próprio, impróprio, presumido. Tratamos do flagrante preparado, esperado, não atuação policial, flagrante retardado, flagrante diferido. Falei para vocês que só podemos ser presos no Brasil quando estivermos em alguma das situações do artigo 302, ou seja, praticando o crime, acabado de praticar o crime, perseguido logo após sem interrupção, ou encontrado logo depois com armas, instrumentos, papéis ou objetos que faça com que nós venhamos a ser venhamos a ser presumidamente o autor do crime. Depois, falei das questões formais do flagrante, da ordem da oitiva e da necessária oitiva do condutor, das testemunhas, se houver. Já vou falar sobre isso, Armando. E do réu, do preso, tá nesta ordem: condutor, testemunhas e réu. Mauro, se o delegado não quiser ouvir nenhum, já temos nulidade, temos que tomar uma medida aqui de relaxamento. Deve haver a imediata comunicação ao juiz, ao MP ou à pessoa por ele indicada. Devemos ter as necessárias ações por parte do delegado no prazo de 24 horas, quais sejam, Mauro: expedição da nota de culpa, encaminhamento de cópia à Defensoria Pública, caso o preso não tenha advogado, e encaminhamento ao juiz em 24 horas. E o magistrado, no mesmo prazo após receber, deverá necessariamente designar uma audiência de custódia. A audiência é essa em que esse magistrado irá decidir se relaxa, se converte em preventiva ou em alguma medida cautelar diversa da prisão, ou se ele vai conceder a liberdade provisória. Depois, na aula de terça-feira, nós estamos prisão preventiva. Não, de quarta-feira, perdão, prisão preventiva. E eu disse a vocês que a prisão preventiva, ela é aquela prisão que ocorre quando eu tenho a autoria e materialidade. Agora sim, Armando, o fumus comissis delicti, ou seja, a fumaça da prática do crime, e o periculum libertatis. Esse periculum libertatis poderá ser para a ordem pública, para a ordem econômica,
por uma questão de conveniência da instrução criminal ou porque o cidadão não diz quem ele é e ele vai fugir, tá? E ele vai definitivamente fugir e eu não tenho como aplicar a pena ao final do processo, então eu vou me garantir prendendo-o preventivamente. Professor, se não houver testemunha da prisão e a fedatária, a prisão também é ilegal? Cláudia, o que o Código diz no artigo 304 é o seguinte: não é necessário termos uma testemunha de que o cidadão está cometendo o crime, ele vai ser preso sem testemunha. Mas o Código não abre mão das testemunhas fedatárias. Deve haver uma testemunha fedatária, que é aquela que presencia a apresentação do preso à autoridade policial. Por conta disso, se eu não tiver uma testemunha fedatária, estamos sim diante de uma nulidade. Sr. Mauro e todos, forte abraço. Infelizmente, não tive sucesso nas 2 segundas fases. Bora lá, não tem como desistir agora. Desistir não está no nosso contra-cheque, não está no nosso vocabulário, perdão. Tá? Então a gente vai tocar. Se não for fundamentada, falta de fundamentação, fere a Constituição Federal no artigo 93, inciso 9, e ela vai ser objeto de relaxamento também, beleza? Bueno, aí então falamos sobre a prisão preventiva, lembrando alguns detalhes, que ela pode ocorrer tanto na fase do processo quanto na fase do inquérito e que ela não pode ser determinada de ofício pelo juiz. Deve sempre haver um requerimento da parte, a acusação, Ministério Público ou até mesmo do delegado de polícia na fase inquisitiva. Detalhe importante também, ela não tem um prazo, mas a cada 90 dias o juiz deve revisar na forma do parágrafo do artigo 316. Lembrando que esta não verificação pelo juiz não é causa automática de nulidade. Deve o advogado pedir, e aí sim, se o juiz não analisar, aí sim estamos diante de uma ilegalidade. Continue firme, olha aí, ó, a Jet dando uma boa dica aí para quem mandou ali dizendo que não está muito feliz porque foi mal no nosso exame. Faz parte, e o meu olho está só piorando, ó. Tomei um ontem sem querer do colega lá no jiu-jitsu, ontem, o olho não melhora. Mas vamos lá. Prof, foca tanto no relaxamento que vai cair o relaxamento. Luana, é que ilegalidade é o que nós mais temos em prisão e é o que a FGV mais gosta. Relaxamento é qualquer prisão ilegal. Veja, quando eu falo de relaxamento, eu posso falar do flagrante, da preventiva, da temporária e da prisão-pena. Se eu falo de revogação, só posso falar de 2 prisões. Quais sejam? Temporária e preventiva. Se eu falo de liberdade provisória, só falo da prisão flagrancial. E quando eu falo relaxamento, eu falo muita coisa, beleza? Se isqueira, faz parte. Mas seguimos aqui. E sobre a prisão temporária, essa foi ontem que nós vimos, deve estar muito fresco na tua memória esta situação. Quando é que eu tenho uma prisão temporária? Primeiro, ela só pode ocorrer na fase do inquérito policial. Se ela ocorrer na fase da ação penal, ela é ilegal e, portanto, deve ser relaxada. Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Ela nunca pode ser decretada de ofício. Se eu for, relaxamento também. Ela só pode acontecer nos casos em que o agente estiver respondendo ou suspeito de ter praticado um dos crimes constantes no artigo 1º, rol taxativo do inciso 3º da Lei 7960. Se o crime não estiver lá, ela é ilegal e deve ser relaxada. Depois, qual é o prazo que eu tenho? Se não for hediondo 5 dias mais 5 dias, se for hediondo 30 dias mais 30 dias. No caso de passar esse prazo, haverá um excesso de prazo, portanto ilegal, e deve ser relaxada. Lembrando a vocês que o dia em que o cara é recolhido ao cárcere, não interessa quanto tempo ele passe daquele dia recolhido, já conta um dia de prisão. Por exemplo, quando nós temos uma situação de prisão às 23 horas e 30 minutos, que ele passa apenas 30 minutos preso. Aquilo já contou um dia. Uso indevido de algemas quando o preso não apresentou força. O próprio CPP diz que o uso da algema, quando não tem fundamentação
E esta fundamentação não é feita por escrito, porque eu só posso usar algemas em PRF, perigo, resistência e fuga, de maneira justificada. Se não houver esta justificativa, estamos diante sim de uma ilegalidade e o próprio código diz que aquele ato é nulo. Se a prisão é nula, a prisão deve ser o quê? Relaxada. Esta foi a pergunta da Graciele que já foi respondida, beleza? Galera, olha só. 16 minutos aqui eu fiz a revisão da semana com vocês. Agora eu preciso que vocês tragam para mim as perguntas. Eu tenho agora, às 10 horas, 9h30, 10 horas, uma corrida de 3 km, que é uma corrida que a assessoria que eu faço ali, a Golfit, o Xande, meu professor, ele usa para organizar os teus treinos, entendeu? É 3 km no máximo que tu pode. Por isso que eu tô indo aqui pedalando a 80, 90 agora, batidas por minuto para não cansar muito, poder dar o gás lá hoje para não prejudicar os demais treinos. Então eu tô indo bem devagarinho aqui. E agora eu vou ficar pedalando aqui, cuidando dos meus batimentos para não cansar muito. E esperando que venha alguma pergunta. E eu preciso que vocês mandem perguntas. De repente tu estudou alguma coisa ontem de administrativo, de constitucional, de direito penal e quer tirar uma dúvida, esse é o momento. Manda aí que a gente tira essas dúvidas. Lembrando que o foco seria prisões, mas eu acho que nós esgotamos prisões e de repente você não tem essa dúvida. Porque acredita em mim, se cair prisão na tua prova, eu vou fazer vários posts aqui com a questão e com o penal em movimento para te provar que aquilo foi dado aqui, beleza? E se não cair, Mauro, eu até te dou um churrasco. Se não cair, não. Se cair alguma coisa que eu não tenha falado. Feitiçário pode ser tanto policial. A testemunha fedatária pode ser qualquer pessoa, tá, Paulo? Qualquer pessoa pode ser a testemunha fedatária, aquela testemunha que que presencia a apresentação do preso, beleza? Bom dia, Rayane. Maiana, sobre prisão pena, cabe? Cabe relaxamento, claro que cabe. Imagina que eu tenho uma prisão pena de 3 anos de cadeia, Nayana, perdão. 3 anos de cadeia. O diretor esquece o teu cliente preso lá no presídio. Passados 3 dias e 3 anos e 5 dias, ele te liga: ô doutor, eu já tô aqui há 5 dias a mais. Tu vai fazer uma petição urgente ao juiz da VEC, dizendo: juiz, aquela prisão lá é ilegal, pois já cumpriu o prazo, já esgotou o prazo. Portanto, quero relaxamento. Se o juiz não der, tu vai pro tribunal com um habeas corpus. Cabe sim. Nayana, me diga que você entendeu isso, por favor. Vamos lá, galera. Mandem perguntas, por favor. Que hoje o pedal... A audiência de custódia será sempre realizada no prazo de 24 horas, salvo motivo fundamentado pelo juiz. Imagina nós aqui em Santa Maria, nossa jurisdição da Justiça Militar, ela é muito grande. Ela vai a São Borja, por exemplo. Aí alguém é preso lá hoje, nesse momento, né? E a gente requisita o cara para amanhã às 10 horas da manhã realizar a audiência, menos de 24 horas. E o comandante diz: olha, eu não tenho viatura, porque estão todas as viaturas para o campo. Mas eu consigo apresentar ele às 17 horas. Opa, a gente vai fazer um despacho fundamentado, considerando a incapacidade, a impossibilidade de apresentar o preso. A audiência vai ser realizada às 18 horas, sem problema nenhum. Agora, o que não pode é ficar por ela mesmo, tá, Rodrigão? Pode falar um pouquinho sobre prescrição penal? Não, não posso, Renan. Isso é uma matéria que não se fala um pouquinho. O que eu posso sugerir para ti? A leitura de uma novidade em prescrição, que é o fato de que durante o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, não corre a prescrição. Artigo 116 foi alterado para colocar isso. E o Nidal depois vai explicar para vocês a PPA, a PPP e a PPE, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, superveniente e retroativa, prescrição da pretensão executória, vai falar sobre causas interruptivas, sobre causas suspensivas da prescrição. Prescrição é um tema que a gente pode falar um pouquinho, porque se eu for falar alguma coisa, eu vou dar uma dúvida e você vai vir. Mas se for uma questão específica de prescrição, eu posso. Pedido de revogação da preventiva, atendidos os requisitos de revogação e não acolhido, configura prisão ilegal? Entendo que sim, aí você poderia interpor até mesmo um habeas corpus. Imagina o seguinte caso, Claudiana, que você é minha advogada e eu estou preso porque estava coagindo o Júnior Ribeiro a não depor. O Júnior depõe e você pede ao juiz que revogue a minha prisão. E o juiz,
não analisa o teu pedido, ou 2, analisa, não fundamenta e diz que não vai soltar. Para mim, essa prisão passou a ser ilegal e a partir daí cabe sim um pedido de relaxamento à autoridade que é superior a esse magistrado ou até mesmo um habeas corpus direto ao tribunal a qual ele está vinculado. Prisão provisória pode ser efetivada à noite? Pode, se queira, só não pode ser efetivado na casa dele. Aqui na minha casa, das 18 até as 6 da manhã, ninguém cumpre mandato de prisão. Durante o dia, num critério astrofísico, ou seja, das 6 da manhã até as 18 horas, pode entrar com ordem judicial. Ou num critério cronológico, das 6 às 18, ou um astrofísico da aurora ao crepúsculo poderia entrar aqui em casa. Agora, se eu estou na rua, fora do meu condomínio aqui, ou em qualquer outro lugar público, de noite o policial chega, vagabundo, tá preso e já era. Parentes podem se negar a ser testemunha, caso presencie a prisão em flagrante de um parente? Richard, o Código de Processo Penal diz que os parentes, vamos pegar aqui o cônjuge, o filho e o pai, não precisam ser testemunhas se outra forma tiver de ser provado aquele fato. E aí nós temos que trabalhar essa questão junto com o artigo 206, 209 do CPP. Eu entendo o seguinte, se só tem uma testemunha daquela prisão e aquela testemunha é o filho dele, não tem outra forma, em tese ele deveria sim depor, ainda que ele vá prestar o depoimento não como testemunha, mas como informante, porque ele não presta o compromisso. Entendi, muito obrigado. Não consegui vislumbrar o exemplo, disse a Nayana. Obrigadão, Nayana. Professor, existe alguma exceção sobre a conversão do flagrante em preventiva de ofício? Não. Armando, e tu deve estar vendo assim, Mauro, mas eu tô lendo aqui o artigo 20 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e diz que pode. Os tribunais já disseram que aquilo ali não está de acordo com a Constituição. Prisão preventiva de ofício fere o sistema acusatório, fere o sistema processual brasileiro e não cabe, beleza? Em especial, Armandão, se tu tá fazendo prova para OAB, tá? Em especial, se tu tá fazendo prova para OAB ou Defensoria Pública. Agora, se é uma prova policial e pedem para tu escrever, aí tu tem que lembrar que o direito é uma ciência humana e que tu pode te posicionar de várias formas. Aí tu vai lá e senta o dedo dizendo que pode. Tá? Mas se tu tá fazendo uma prova para advogado ou para defensoria pública, tu vai pela jurisprudência dominante, dizendo não pode. E se é na primeira fase, tu vai dizer que não pode, porque daí não pode contrariar a jurisprudência dominante, beleza? Professor, bom dia, poderia falar mais sobre tipos de flagrante? Bianca, na aula de terça-feira eu esgotei, tá? Eu falei sobre o flagrante preparado, flagrante postergado, não atuação policial, flagrante diferido, falei sobre o flagrante obrigatório, sobre o flagrante facultativo, sobre o flagrante próprio, sobre o flagrante impróprio, também conhecido como irreal, quase flagrante ou flagrante ficto, e sobre o flagrante presumido, tá? Tudo isso eu falei na aula de segunda-feira, tá? Se tu der uma pergunta específica eu falo, agora fala um pouquinho sobre, fica difícil, né? Porque daí eu fico aqui a manhã toda e não atendo todo mundo. Beleza? Manda uma pergunta específica que eu respondo. Qual a diferença do flagrante facultativo e obrigatório? Agora sim, Alessandra. O flagrante facultativo e o obrigatório, ambos estão no artigo 301, que diz assim, que qualquer pessoa do povo pode e que as autoridades policiais devem prender. Então o flagrante facultativo é na primeira parte desse artigo, que diz assim, Mauro e Alessandra, que não são policiais, podem prender quem esteja em flagrante. Agora eu e tu achamos que não é conveniente, não é oportuno prender, seguimos a nossa vida e não dá nada. Agora o policial não, o policial presencia esse fato e ele deve prender, beleza? Ele deve prender. Então o flagrante obrigatório é para o policial e o flagrante facultativo é para os não policiais. Tudo isso na forma do artigo 301 do CPP. A Gé pergunta, Maurão, em caso de violência doméstica, o investigado pode ser preso mesmo que não haja laudo pericial comprovando que houve alguma agressão? Se ocorrer, pode alegar relaxamento? Tem que cuidar o artigo 12 da Lei 11.340, tá? Todo crime que deixa vestígio, diz o artigo 158 do CPP, que deve passar por um exame de corpo de delito. Existe uma mitigação a essa exigência, Gé, no caso da mulher, que bastaria um atestado médico de uma UPA, por exemplo. Então, precisa ter esse laudo pericial, mas o laudo não é um exame de corpo de delito. Bastaria um atestado do médico da UPA que atendeu esta mulher. Mas isso é uma exceção à regra
que exige o exame de corpo de delito para atestar a materialidade do crime que deixa vestígio, também conhecido como crime não transeunte. Beleza? Obrigado, prof. Dizagé. Achei que era outra pergunta. Vamos lá. Estamos aqui, ó, 26 minutos. 84 de batimento. Tá bom, tá como tem que tá. Pessoal, não esqueça, deixa eu botar um pouquinho mais pra cá. Não esqueça de se inscrever na nossa Revisão Turbo, que já começou com várias atividades. E não esqueça também de seguir a nossa assessoria lá da mentoria, que está aberta para vários cargos policiais. O Pedrão tá detonando lá na mentoria. Ontem ficou 1h30 ensinando os mentorados da Polícia Civil a como proceder ao estudo. E na semana que vem, o Pedro volta comigo para que a gente adote aquela... Quer ir no banheiro? Quer sair? A Havana quer sair. Que a gente adote aquela regra de que eu faço o assunto, trago o assunto expositivo e ele vem resolver questões ao final com vocês. Semana que vem o Pedrão já estará aqui. Essa semana estava ouvindo com o TAF de um outro concurso que ele passou aí e foi acompanhar os alunos no TAF da Polícia Civil, da Polícia Militar de Santa Catarina, por isso ele ficou ausente aqui. Tem mentoria para promotoria? Não, Vânia, ainda não temos mentoria para carreiras que não sejam policiais e tribunais. Esse é o nosso foco. Quais as hipóteses de admissibilidade da prisão domiciliar? Alessandra, a tua pergunta foi ótima, porque eu acabei não comentando a prisão domiciliar. Vamos lá? Obrigado, Alessandra, pela pergunta. Olha aí como é importante a participação de vocês. A prisão domiciliar, pessoal, ela é possível tanto da prisão pena quanto da prisão preventiva. A prisão pena domiciliar, aquela que o cara está puxando cadeia, ela é prevista na LEP, na Lei de Execução Penal, e um dia a Leticinha vai vir aqui só para falar sobre LEP para vocês. Eu já conversei com ela, ela me prometeu que o dia que tiver uma bicicletinha lá para ela fazer, ela vem. Agora, quando eu falo em prisão preventiva domiciliar, você tem que analisar os artigos 318 e 318 letra A. A minha sugestão é que você faça uma leitura de quais são as exigências, por exemplo, qual a idade do cara, que o cara tem uma doença grave, que ele tenha filhos. Aí é possível, veja, é possível a prisão domiciliar em alguns casos do artigo 318, se o acusado for um homem. Vou te dar um exemplo. Se eu, Mauro, sou preso preventivamente e eu tenho um filho de 10 anos, eu posso ter o direito de ficar em casa ou não, vai depender do que? Se tem mais alguém para cuidar do meu filho. Agora, o artigo 318, letra A, ele diz assim, mulher não. Se é uma mulher, mãe de uma criança de 10 anos, ela tem o direito de ficar em casa, mesmo que ela more com essa criança na casa dos pais dela. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas para cuidar do filho. Mas o legislador falou não, mãe, prisão domiciliar é um direito, salvo duas coisas, isso cai em prova. Mesmo tendo filho, a mulher não vai ter direito à prisão domiciliar quando? Anota isso. O crime que ela praticou envolveu violência ou grave ameaça. Ela está sendo acusada de homicídio. Vai ficar na cadeia. Segundo, quando o crime é contra os próprios filhos dela, mais lógico ainda, né, galera? Por quê? Ora, se ela está praticando um crime contra os seus filhos, por que ela vai ficar? Por que ela vai ficar Por que ela vai ficar em casa? Então, o 318 diz que, em caso de violência, crimes graves, violentos, ou contra os filhos, ela não tem direito a ficar em casa. Fora isso, ela pode ficar em casa sim. Professor, a audiência custódia vai ser realizada em até quantos dias? Não é dias, Armando. O Armando saiu e voltou da live, eu acho. Falei várias vezes. Prazo de 24 horas. Entrou tarde hoje, diz o Flávio. Flávio, hoje é pergunta, é só mandar aqui que eu respondo. Beleza? Vamos lá, estou precisando da ajuda de vocês para continuar. Peço que me marquem, se possível, que enviem para aquele amigo de vocês. Sábado e domingo nós não temos live, mas segunda a gente volta com tudo, tá? A gente pode bater um papo num sábado ali, num determinado horário, se eu achar que faltará tempo para ver todo o conteúdo com vocês até o dia da prova. Beleza? Mas estou aqui sempre à disposição. Luana, é normal, conforme a gente ir estudando as matérias para a prova, OAB, uma matéria acaba esquecendo outra. Alguma dica? Revisão. Luana, o que eu trato muito aqui na mentoria com os alunos chama-se curva do esquecimento. A mentoria ela é fantástica porque ela te ajuda a falar sobre isso. Tá? Eu vou pedir para o Pedro vir uma hora conversar com vocês. Ontem ele ficou 1h30 ensinando os nossos alunos aqui a como estudar.
Tá? E nós nos preocupamos muito aqui, o Alessandro, que é o responsável pelo plano de estudo, na curva do esquecimento. O que está acontecendo contigo, Luana? Provavelmente tu está estudando prisões hoje e só vai ver o tema prisões de novo daqui 30 dias, não pode. Tu tem que colocar na tua programação de estudo, no teu cronograma, uma revisão sobre os conteúdos passados. Criar um caderno de erro, por quê? Porque a curva do esquecimento, o normal é que em 24 horas tu esqueça 50% do que tu estudou. Mas como é que tu faz para diminuir essa curva? Que ela vai ocorrer, a curva do esquecimento ela vai ocorrer, mas vamos diminuí-la. Ou seja, vamos suavizar essa curva, deixar uma amplitude maior. Como é que a gente faz isso? Com revisões. Tem que sempre revisar, tá? Sempre revisar. Sábado à noite com vinho, opa, Flávio, me serve, tá? Estava vendo direito tributário agora, imunidade religiosa, meu Deus, isso. Olha só, o Luciano sabe o que cai de tributário, o Gui é muito bom professor nisso. E ele diz, nós temos que estudar o artigo 150 da Constituição, onde estão as limitações do poder de tributar, entre elas a limitação da imunidade religiosa, de templos ou de casas onde ocorram cultos religiosos, tá? Imunidade é uma forma de não cobrar imposto previsto na Constituição, isenção é uma forma de não cobrar imposto previsto na lei, mas o que mais cai na primeira fase é o artigo 150, que são as limitações ao poder de tributar. Por exemplo, a União não tributa o município de Santa Maria, tá? A Universidade Federal não tributa, que é aquela imunidade recíproca, a imunidade dos templos, as imunidades religiosas, as imunidades de instituições, como é que chama assim, quando elas são, que não pagam imposto por conta da... Agora me esqueci aqui, mas por exemplo, uma faculdade de uma determinada religião não paga imposto porque ela é confessional e ela tem uma imunidade que eu não me lembro o nome, tá? Mas tem que estudar o artigo 150. Questões sobre o assunto ajudam muito também, exatamente. Uma das formas de manter a curva do esquecimento longe de vocês é por meio de questões que eu chamo de estudo ativo. E aí fazer já é o chamado caderno de erros, que é fundamental. Qual o pulo do gato para acertar em cheio o ANPP? Alisson, o ANPP tu tem que saber quando ele cabe. Crime com pena mínima deve ser inferior a 4 anos, ou pode ser 4, tem que ser menos de 4, sem violência, não ser caso de arquivamento e o cara confessou. Mas mesmo com essas 4 situações, não caberá ao ANPP, diz o artigo 28, letra 28A, parágrafo 2º do CPP, quando o cara for reincidente, quando couber a transação penal, quando o crime envolver violência doméstica ou familiar, adoram essa situação. E quando nos últimos 5 anos o cara já foi beneficiado com a ANPP, com a suspensão e com uma transação penal. O ANPP será objeto de uma aula específica aqui, Alisson. Então fica com a gente que tu não vai errar nenhuma de ANPP. Mauro, o que seria a quebra da cadeia de custódia? O que é a cadeia de custódia, Brunão? Cadeia de custódia nada mais é do que respeito a um princípio que o professor Geraldo Prado chama de mesmidade. Imagina que essa garrafinha aqui, minha, de água, ela foi objeto de um crime, porque eu dei com ela na tua cabeça, Bruno. Essa garrafa vai ser apreendida por um policial, por um perito, ela vai ser reconhecida como um vestígio. Cadeia de custódia é, ao final do processo, o juiz ter a certeza que a mesma garrafa que está sendo por ele analisada foi a garrafa que eu dei na tua cabeça. Beleza? Por conta disso, nós temos que saber quem tocou nessa garrafa e onde essa garrafa andou durante todo o processo. Isso é a cadeia de custódia. Uma quebra da cadeia de custódia seria essa garrafa sumir e dali uns 3 meses aparecer já toda pintada. Quebrou a cadeia de custódia. Esta prova, infelizmente, não poderá ser usada como deveria. Artigo 158, letra A, B, C e D, deve ser por vocês lido sobre cadeia de custódia. Vou falar sobre ela também na nossa aula de provas. No nosso penal em movimento aqui sobre provas. Diferença entre LP, confiança e sem fiança. Liberdade provisória com fiança é a regra. Ela vai ser sem fiança nos crimes inafiançáveis, Alessandra, que estão no artigo 323 do CPP e também na Constituição, lá no artigo 5º. Apenas esses casos eu tenho liberdade provisória sem fiança. Crime hediondo, tráfico, tortura, terrorismo, racismo e prática de grupos armados. Nesse caso é possível a liberdade provisória, mas é impossível
legal e constitucionalmente a imposição de uma fiança. Então o juiz dá uma liberdade provisória mediante termo de comparecimento em juízo, por exemplo, mas não mediante fiança. Beleza? Professor, fiz a segunda fase de trabalho, porém a FGV está sacaneando. Vou mudar para penal. Tu que sabe, Luciano, vem para cá que a gente te ajuda. Olha aí, ó, 150 é aquele mesmo, tá? Eu fiz o mural onde todo dia olho a parede na minha frente da mesa. Flávio, é uma forma, em especial se tu a gente trabalha isso aqui também na mentoria, se tu é um aluno visual, porque nós temos várias formas de aprendermos. Alguns são visuais, outros são sinestésicos, outros são auditivos, tá? E todo mundo é um pouquinho de cada coisa. Mas se tu é predominantemente visual, como eu sou, eu no tempo de concurso, o meu quarto, abria a parede do quarto, a parede do guarda-roupa, eu tinha uma relação de coisas que eu tinha que fazer, que eu tinha que ler. E sabe o que eu fazia? Eu não colocava a roupa enquanto eu não passasse os olhos em tudo aquilo lá. Eu tinha que estudar constitucional, controle de constitucionalidade na parede lá onde tinha as minhas camisetas. Se eu não lesse tudo aquilo, rapidamente passasse os olhos, eu não colocava a camiseta. Todo dia eu estudava controle de constitucionalidade, deu muito certo. Beleza? É uma ferramenta. Cliente mãe de filho menor de 12 anos não foi concedida prisão domiciliar por alegação da magistrada que ela... Isso, a CRI não vai ser. Não, essa prisão não é legal, porque o próprio artigo 316 ou 15 vai dizer no parágrafo que quando alguém estiver envolvido em organização criminosa não terá direito a esse tipo de benefício, tá? Não entendi o que o Siqueira falou ali, me perdi. Prof, estou revisando as 11 principais matérias do OAB para que no dia 5 até 17 acompanhe a revisão turbo. Beleza, isso aí, Luciano, vai dar certo. Professor, quem não é nenhum desses, como que faz? Não, tu é alguma coisa, Teles, tu tem que ser alguma coisa. Ou tu é visual, tu é auditivo, tu é sinestésico. O que é sinestésico? Eu também tenho um pouco de sinestésico. Eu tenho que estar anotando, tenho que estar sublinhando. Meus livros, meus cadernos são muito utilizados, tá? Vamos lá, alguma pergunta mais sobre processo? Deu 38, olha aí, estou com 75, tô adiantando nada o meu pedal, 75 de batimento. Estou só perdendo tempo, mas eu vou perdendo tempo no pedal, mas ajudando vocês. Por conta disso, pessoal, vou encerrar aqui já que não tem perguntas. Segunda-feira a gente volta, acompanhe nas redes sociais o tema, eu vou conversar com o Pedro qual o tema que ele sugere, e eu vou conversar com a Letícia, com o Arnaldo e com o Nidal para eles virem um dia comigo aqui. Marquem eles então no Penal em Movimento. Tá, vamos fazer assim, ó. Quando eu postar esse vídeo, assim que eu postar o vídeo, vocês marquem o Arnaldo, o Nidal e a Letícia e peçam para eles comparecer aqui, porque se eu falo, eles não obedecem. Agora vocês falando é uma ordem para eles. Beleza? Deem um okzinho aí se vocês vão marcar eles lá, tá? Marcar o Arnaldo, marcar o Nidal, botar o hashtag lá. Participa do penal. Participa do pedal. E aí marquem a galera lá, pode ser? Hashtag participa do pedal, vai copiando lá e marcando eles. Conto com vocês, veio pelo menos umas 20 menções, umas 20 ou até 50, né? Participem do penal, porque daí eles vão ver que realmente vocês estão querendo e aí eles vêm e a gente esgota a matéria com vocês. Beleza? Beijo grande então, bom final de semana para todos vocês. Lembre que final de semana também é estudo. Até mais, beijo grande. Tchau, tchau.